Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. A casa cheia assim é bacana, é bom, é prazeroso ter vocês aqui com a gente. Sobre a proteção de nosso padroeiro divino Espírito Santo em nome do povo laminense, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. Luiz, faça uma leitura da Bíblia, por favor. Leitura do livro de Eclesiástico. Agora louvem o Deus de todos os seres humanos, que faz grandes coisas no mundo inteiro. Ele cuida de nós desde o dia em que nascemos e nos trata sempre de acordo com a sua misericórdia. Que ele nos dê um coração alegre e durante a nossa vida dê paz a Israel, como nos tempos passados. Que a sua misericórdia continue sempre conosco e que ele nos salve agora. Palavra do Senhor. Aos 5 dias do mês de novembro de 2025, às 18h10, no plenário vereador Estevão de Moraes Campos, da Câmara Municipal de Lamim, reuniram-se ordinariamente em sua 19ª sessão legislativa os vereadores desta casa. Inicialmente, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean Luiz da Silva, cumprimentou os vereadores presentes, os servidores da Câmara, Dr. João Gabriel Purri Aldi Moreira, assessor jurídico da Câmara Municipal de Lamim, e todos aqueles que acompanhavam a sessão pelas redes sociais. O presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, verificando a presença de quórum, deu-se início à abertura da 19ª reunião ordinária da legislatura de 2025, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de nosso padroeiro, Divino Espírito Santo, e em nome do povo laminense, iniciamos os nossos trabalhos, declaro aberta a sessão. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, pediu ao senhor Luiz para fazer a leitura de uma passagem bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 11, em que Paulo começa expressando profunda gratidão a Deus por lembrar-se dos filipenses, que sempre aparece em suas orações com alegria. E após convidou todos a rezarem a oração do Pai Nosso. Na sequência, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, deu início ao pequeno expediente, solicitando ao senhor Luiz para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após foi colocada em discussão, em votação, sendo aprovada e firmada por todos os vereadores presentes. Seguidamente, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, pediu ao senhor Luiz para fazer a leitura dos ofícios protocolados na Secretaria da Câmara, a saber, ofício número 175/2025 da Câmara Municipal de Piranga, em que a Câmara Municipal de Piranga vem convidar aos vereadores desta Casa Legislativa para participarem da 9ª Semana do Poder Legislativo em Piranga e das comemorações dos 183 anos de instalação da Câmara Municipal. Ofício número 2/2025, em que o secretário municipal de Agricultura, senhor Ubirajara Geraldo Pedrosa Júnior, vem informar que os recursos provenientes das emendas impositivas do Orçamento 2024, destinadas
a compra de sementes por indicação dos nobres vereadores José Célio da Costa e senhora Ariane Camilo Cerqueira Pedrosa, foram empregados na compra de 33 sacas de sementes de milho Biomatric RR, que foram distribuídas a 46 produtoras, conforme relação anexa. Em seguida, o vereador João Deon de Arruda apresentou o ofício número 01/2025, que vem solicitar o devido cumprimento da emenda impositiva de sua autoria apresentada para o exercício financeiro 2024, com destinação programada para execução no ano 2025, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, com finalidade auxiliar a comunidade dos Gonçalves no processo de regularização legal do terreno destinado à implantação do campo de futebol local. Área esta que foi doada pelo senhor Valtinho do Zonel à comunidade, com o objetivo de que ali seja efetivamente instalado o referido espaço esportivo. Imediatamente, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, passou para o momento destinado à apresentação dos requerimentos pelos ilustres vereadores. O vereador Alexandre da Silva Lourenço apresentou 2 requerimentos. Requerimento número 65/2025. Requer à Secretaria Municipal de Saúde e ao setor de transporte que seja avaliada a possibilidade de aprimoramento da gestão e da utilização da frota de veículos destinada ao transporte de pacientes do município de Lamim. Requerimento número 66/2025. Requer à mesa diretora as providências cabíveis em relação ao reiterado descumprimento por parte do Poder Executivo Municipal quanto ao atendimento de requerimentos de informação e solicitações de documentos aprovados por esta Casa Legislativa. Na sequência, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou em votação os requerimentos número 65 e número 66/2025, de autoria do vereador Alexandre da Silva Lourenço, sendo que ambos aprovados e assinados por todos os vereadores presentes. Em seguida, o vereador Francisco Nogueira Reis apresentou 2 requerimentos. Requerimento número 06/2025. Requer providências urgentes para a solução dos problemas de iluminação pública, tanto na zona urbana quanto na zona rural do município, ocasionados por falhas técnicas nas instalações. Requerimento número 7/2025. Requer nos termos regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, no uso de suas atribuições, determine aos setores competentes a restauração e conservação da imagem do Divino Espírito Santo, localizada na praça pública. Após o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou em votação os requerimentos número 06 e número 07/2025, de autoria do vereador Francisco Nogueira Reis, sendo ambos aprovados e assinados por todos os vereadores presentes. Por fim, o vereador José Célio da Costa apresentou o requerimento número 09/2025, que requer ao Poder Executivo Municipal a disponibilização de um caminhão de escora para o portão situado em frente à residência do senhor Gésio da Romilda, visando garantir a segurança e a integridade do imóvel e de seus moradores. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou o requerimento número 09/2025, de autoria do vereador José Célio da Costa, em votação, sendo o mesmo aprovado e assinado por todos os vereadores presentes. Encerrada a fase de apresentação dos requerimentos, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, passou ao grande expediente, procedendo à leitura das emendas dos projetos em pauta, a saber,
Projeto de lei número 31/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Lamim para o período 2026 a 2029 e da outras providências. Projeto de lei número 32/2025, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do município de Lamim para o exercício financeiro 2026 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 09/2025, que institui gratificação para o operador do programa de alto custo da farmácia de Minas, vinculado à política de descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica e da outras providências. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, colocou em votação o parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Políticas e Serviços Municipais, sendo o mesmo aprovado por todos os vereadores presentes. O vereador Alexandre apresentou aos demais vereadores a emenda modificativa ao projeto número 32/2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente colocou o projeto de lei complementar número 09/2025, já emendado, em discussão, em votação, sendo referido o projeto aprovado em turno único por todos os vereadores presentes. No ensejo, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, retirou de pauta o projeto de lei número 43, que altera o artigo 7º da Lei Municipal número 111 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lamim para o exercício financeiro 2025, no que tange ao limite de abertura de créditos suplementares. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, publicou em plenário os seguintes projetos. Projeto de lei número 44/2025, que dispõe sobre a instituição e plenário os seguintes projetos. Projeto de lei número 44/2025, que dispõe sobre a instituição e regulamentação do Vale Alimentação por deslocamento para os servidores públicos municipais de Lamim, ocupantes do cargo de motorista, em decorrência de viagens a serviço e da outras providências. Projeto de lei número 45/2025, que autoriza o Poder Executivo do município de Lamim a celebrar convênio de cooperação mútua com a Paróquia Divino Espírito Santo e da outras providências, e os distribuíram às comissões de Constituição, Justiça, Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Políticas e Serviços Municipais. Ao término do grande expediente, o presidente da Câmara Municipal de Lamim, senhor Jean, passou a palavra aos vereadores para suas considerações finais. Imediatamente concedeu a palavra ao Birajara Geraldo Pedrosa Júnior, secretário municipal de Agricultura, que agradeceu ao vereador José Célio da Costa e à vereadora Ariane Camilo Cerqueira Pedrosa, que destinaram os recursos das emendas impositivas à compra de sementes agrícolas. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a presente reunião, agradecendo a presença dos nobres vereadores e de todos que nos acompanharam pelo Facebook. Para constar, foi determinada a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, secretário, e pelos demais vereadores presentes. Lamim, 5 de novembro de 2025. Jean Luiz da Silva, José Célio da Costa, Edivaldo Miranda, João Odeon de Arruda, Doraci Eustáquio Nogueira Reis, Moacir dos Anjos Pereira, Francisco Nogueira Reis, Alexandre da Silva Lourenço, Antônio dos Reis Pereira. Aqueles que concordam como foi lida a ata, continuem como estão. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Justificar aqui a ausência do vereador João Odeon e do senhor Francisco. Luiz, pode ler os ofícios? Pode resumir alguns.
Ofício número 355/2025 do Gabinete do Prefeito Municipal de Lamim. Lamim, 5 de novembro de 2025. Aos ilustríssimos vereadores da Câmara Municipal de Lamim. Assunto: resposta aos requerimentos número 49/2025, número 50/2025, número 51/2025, oriundos da Câmara Municipal. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, o gabinete do prefeito municipal de Lamim, vem por meio deste manifestar-se em resposta aos requerimentos número 49/2025, número 50/2025, número 51/2025, apresentados por essa egrégia Casa Legislativa. Em resposta ao requerimento número 51/2025, que convoca o senhor Ricardo Alberto de Souza Paiva, agente de contratação do município. Informamos que o senhor Ricardo Alberto de Souza Paiva estará à disposição para comparecer à reunião extraordinária a ser convocada por essa Câmara Municipal. Para fins de organização e agendamento junto ao servidor, solicitamos a Vossa Excelência que o dia e o horário da referida reunião sejam previamente comunicados a este gabinete. Adicionalmente, ressaltamos a necessidade de que o encontro ocorra em horário compatível com o expediente do agente de contratação, garantindo a continuidade dos serviços administrativos essenciais. Quanto ao requerimento número 50/2025, que solicita informações a respeito do cardápio escolar. Em atendimento à solicitação, temos a satisfação de encaminhar, em anexo a este ofício, a resposta detalhada elaborada pela nutricionista responsável pela alimentação escolar do município de Lamim. O documento anexo contém todas as informações pertinentes e esclarecimentos sobre a composição e o planejamento dos cardápios oferecidos em nossas unidades de ensino. No que concerne ao requerimento número 49/2025, que solicita processo licitatório referente à contratação de auditoria do município de Lamim, informamos aos nobres edis que o processo licitatório que culminou na contratação da auditoria do município de Lamim encontra-se devidamente disponível para vista no setor de compras e licitações desta prefeitura. O acesso ao referido processo poderá ser realizado a qualquer momento durante o horário de expediente, com o devido auxílio e acompanhamento dos profissionais lotados naquele setor, que estarão à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. O não encaminhamento da pasta em cópias se deve ao grande volume documental que o processo apresenta, inviabilizando a reprodução integral sem prejuízo à celeridade e eficiência administrativa. Aproveitamos a oportunidade para reiterar o compromisso dessa administração municipal com a transparência e a colaboração institucional com o Poder Legislativo. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Ofício número 356/2025 do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Lamim. Lamim, 11 de novembro de 2025. Encaminhamento de lei complementar ao senhor Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamim. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar que o projeto de lei complementar número 09/2025, que institui gratificação para o operador do programa de alto custo da farmácia de Minas, vinculada à política de descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica e da outras providências, foi devidamente sancionado e convertido na Lei Complementar Municipal número 027,
conforme aprovado, onde segue cópia em anexo. Informa ainda que a lei foi publicada no dia 10 de 11 de 2025, em local próprio no ato desta Prefeitura, bem como no Diário Oficial Eletrônico do Município de Lamin, ano 5º, edição número 0503, na data de 10 de 11 de 2025. Na oportunidade, renovo protestos de estima e elevada consideração, atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Ofício número 364/2025 do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Lamin. Lamin, 17 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamin. Excelentíssimo senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Lamin, por intermédio do seu prefeito, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência em resposta ao requerimento número 64 do vereador Alexandre, protocolado nesta municipalidade, que solicita informações detalhadas sobre a obra da Ponte Vista Alegre, reiterando o compromisso dessa administração com os princípios da transparência, da legalidade e da publicidade dos atos governamentais. Apresentamos a seguir os esclarecimentos pertinentes e as informações requeridas, com base nos dados técnicos e financeiros registrados sobre a referida intervenção. Primeiro, identificação da obra. A obra em questão refere-se à recuperação da cabeceira da Ponte Vista Alegre, uma intervenção de infraestrutura essencial para a segurança e mobilidade dos municípios. 2. Valores envolvidos e origem. Valor originalmente solicitado para a recuperação, o montante preteado para a execução do serviço de recuperação da cabeceira da ponte foi de R$ 143.920. Recursos enviados pela Defesa Civil. Em apoio à necessidade da obra, houve o repasse de recursos da Defesa Civil no valor de R$ 355,26. Valor da proposta vencedora inicial. Antes de quaisquer modificações contratuais, a proposta da empresa vencedora do processo licitatório para execução da obra totalizava R$ 143.870. 3. Alterações contratuais, supressão e aditivo. Durante a execução da obra, foram realizadas adequações no projeto e no contrato, refletindo a otimização dos recursos e adaptação a reais necessidades do local. Supressão de valores. Houve uma supressão contratual no valor R$ 23.733,32. Esta supressão foi decorrente da retirada de itens que se mostraram desnecessários ou que foram realizados de maneira diversa e mais eficiente, tais como estacas, barracão de obra, sarjeta e meio-fio. A exclusão desses elementos otimizou o cronograma e os custos sem comprometer a qualidade da recuperação estrutural. Aditivo contratual. Em contrapartida, foi necessário um aditivo contratual no valor de R$ 13.033,70. Este aditivo teve como finalidade a execução das sapatas em radier, uma solução de engenharia que se mostrou mais adequada e segura para
a fundação da cabeceira da ponte. A doação dessa técnica implicou em um aumento no quantitativo de concreto, aço e formas, garantindo maior estabilidade e durabilidade à estrutura. 4. Valor final pago. Após todas as adequações e adensamentos contratuais, o valor total efetivamente pago pela execução da obra da Ponte Vista Alegre foi de R$ 133.080,46. É importante observar que este valor reflete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando as supressões e os aditivos que se fizeram necessários para a corrente e eficiente execução da obra. Os documentos que corroboram tais informações se encontram à disposição do nobre vereador para vistas e qualquer momento acompanhado de um servidor do município. O município de Lamim reitera seu compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos e a entrega de obras de infraestrutura que atendam às necessidades da população com segurança e qualidade. Colocamos-nos à inteira disposição de Vossa Excelência e da Câmara Municipal para quaisquer esclarecimentos adicionais ou para o fornecimento de documentos complementares que se façam necessários para a completa elucidação do tema. Certo de haver atendido à requisição, renovamos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Ofício número 365/2025 do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Lamim, 19 de novembro de 2025. Encaminhamento de lei ao senhor Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamim. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar que o projeto de lei número 44/2025, que dispõe sobre a instituição e regulamentação do Vale Alimentação por deslocamento para os servidores públicos municipais de Lamim, ocupantes do cargo de motorista em decorrência de viagens a serviço e da outras providências, foi devidamente sancionado e convertido na Lei Municipal número 152/2025, conforme aprovado, onde segue cópia e anexo. Informa ainda que a lei foi publicada no dia 18 de novembro de 2025, em local próprio no ato desta Prefeitura, bem como no Diário Oficial Eletrônico Municipal de Lamim, ano 5ª, edição número 0506, na data de 18 de novembro de 2025. Na oportunidade, renovo protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Ofício número 372/2025 do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Lamim. A Sua Excelência, o senhor vereador Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamim. Assunto: resposta ao ofício número 243/2025, esclarecimento sobre medidas orçamentárias e projeto de lei número 43/2025. Senhores vereadores, acuso o recebimento do ofício número 243/2025, datado de 19 de novembro de 2025, por meio do qual está a administração municipal foi formalmente solicitada a prestar esclarecimentos acerca das medidas orçamentárias adotadas e da tramitação do projeto de lei número 43/2025. Em atenção à solicitação de Vossa Excelência e dos demais vereadores, e em respeito ao princípio da transparência que rege a gestão pública, apresentamos os seguintes esclarecimentos.
Quanto ao projeto de lei suplementação aprovado anteriormente, informamos que o projeto de lei suplementação aprovado anteriormente foi por esta Casa Legislativa, teve seus créditos devidamente utilizados em estrita conformidade com os decretos que segue anexo, que foi expedido com todos os detalhes das dotações orçamentárias suplementadas e anuladas, bem como suas respectivas justificativas. Quanto ao projeto de lei número 43/2025, atualmente em tramitação, em relação ao projeto de lei número 43/2025, que propõe alterar o artigo 7º da Lei Municipal número 111/2024, no que tange ao limite de abertura de créditos suplementares para o exercício financeiro 2025, esclarecemos que os recursos provenientes de sua eventual e necessária aprovação serão prioritariamente destinados às seguintes áreas essenciais para a comunidade: pagamento de folha de funcionários, 13º de servidores públicos, visando a garantia de serviços públicos, pagamento de prestadores de serviços e fornecedores, garantindo a comunidade e a qualidade das atividades terceirizadas que são fundamentais para o funcionamento da administração municipal, subsídio ao transporte escolar, assegurando o acesso e a permanência dos alunos da rede municipal de ensino, promovendo a inclusão e o direito à educação, custeio da saúde, visando a manutenção e ao aprimoramento contínuo dos serviços de saúde prestados à população de Lamim. Esta administração municipal reitera seu inarredável compromisso com a máxima transparência, a boa governança e a rigorosa observância das normas legais na aplicação dos recursos públicos. Diante disso, comprometemo-nos a encaminhar os decretos correspondentes, detalhado as suplementações e anulações a Vossa Excelência, a Câmara Municipal, no prazo de 5 dias úteis, após a efetiva utilização dos respectivos créditos suplementares. Agradecemos a atenção de Vossa Excelência e da Egrégia Câmara Municipal de Lamim, colocando-nos à inteira disposição para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias ao longo deste processo. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, Prefeito Municipal. Por fim, ofício número 373/2025, Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Lamim. Lamim, 24 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, a presente comunicação tem por finalidade formalizar a solicitação de substituição do projeto de lei número 534/2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA e PPA para o exercício financeiro 2026. Tal medida se faz necessária em virtude de 2 pontos cruciais que impactam a proposta orçamentária vigente, requerendo a devida adequação por esta egrégia Casa Legislativa. Em atenção ao dever constitucional e legal de observância às prerrogativas parlamentares e após a regular análise e aprovação das emendas parlamentares impositivas apresentadas por Vossas Excelências ao projeto de lei da LOA 220/26, torna-se imperiosa a sua incorporação formal à proposta orçamentária final. Adicionalmente, cumpre informar que houve um recente e significativo incremento na previsão de receitas municipais
decorrentes do repasse de 1% referente a transparências constitucionais. Este aporte financeiro adicional representa uma oportunidade valiosa para fortalecer ainda mais as políticas públicas e os serviços prestados na nossa população, devendo ser formalmente contemplado na LOA 2026 para que possa ser legalmente utilizado. Diante do exposto e em conformidade com os princípios da boa gestão pública, da transparência e da observância às normas orçamentárias, solicitamos a Vossa Excelência e aos demais membros da Câmara Municipal de Lamim que seja providenciada a substituição do projeto de lei orçamento por um texto consolidado que contemple tanto a inclusão integral das emendas parlamentares impositivas aprovadas, quanto a atualização da previsão de receita em razão do repasse mencionado. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdinei de Souza Campos, prefeito municipal. Então, gente, agora vamos... Alexandre, o que você acha? O grande expediente depois faz os requerimentos para liberar o pessoal? Pode ser, né? Senão eles vão ficar aqui, né? Então, gente, ó, eu sei porque que vocês vieram, eu vou passar para o grande expediente. Projeto de lei número 44/2025 altera o artigo 7 da Lei Municipal número 111 de 2024, que estima a receita fixa do município de Lamim para exercício financeiro de 2025, no que tange ao limite de abertura de crédito suplementar. Vocês leiam o parecer das comissões, por favor. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa, desejar uma boa noite, em nome da mesa, os nobres colegas vereadores, aos servidores da saúde que aqui se encontram, aos servidores dessa casa e todos que nos assistem aí pelas plataformas digitais. Vou ler aqui o parecer da Constituição de Legislação e Justiça, Comissão de Finanças e a de Serviços Municipais acerca do projeto de lei número 43 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 43 de 2025. O assunto altera o artigo 7º da Lei Municipal número 111 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lamim para o exercício financeiro de 2025, no que tange ao limite de abertura de créditos suplementares. Autor do projeto, Poder Executivo Municipal. Inciso 1. Relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou o projeto de lei número 43 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que propõe a alteração do artigo 7º da Lei Municipal do número 111 de 2024, elevando o limite para abertura de créditos suplementares para 30% do total da despesa fixada, com priorização para o custeio de despesas obrigatórias, em especial a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Inciso 2. Fundamentação. Quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Conclusão e voto. Ante o exposto, essa comissão entende que o projeto de lei número 43 de 2025 é constitucional, legal e jurídico, estando em conformidade com a legislação vigente e com a lei orgânica municipal. Pelo exposto, opina-se pela aprovação do projeto. Sala de comissão, 5 de novembro de 2025. A data está errada aqui, é 24. Relator, Alexandre da Silva Lourenço. Presidente, Doracia Eustáquio Nogueira Reis.
e secretário Moacir dos Anjos Pereira. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O parecer é pelo mesmo projeto, o projeto de lei número 43 de 2025. O relatório. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisou o projeto de lei número 43 de 2025, que visa aumentar para 30% o limite para abertura de créditos suplementares, com prioridade para despesas obrigatórias, em especial a folha de pagamento dos servidores. Vou aqui passar para a conclusão e voto. Essa comissão entende que o projeto de lei número 43 de 2025 é financeiramente e orçamentariamente viável, uma vez que se baseia nas fontes de recursos legalmente previstas e visa assegurar o pagamento de despesas obrigatórias e inadiáveis. Recomenda-se, no entanto, que a abertura de créditos suplementares seja condicionada à comprovação prévia da existência dos recursos das fontes indicadas, bem como a estrita observância dos limites legais. Atendidas essas condições, opina-se pela aprovação. Sala de comissão. Tem que mudar a data aqui também, Gabriel. Aqui 5 de novembro de 2025. Relator José Célio da Costa. Presidente Alexandre da Silva Lourenço. E secretário Antônio dos Reis Pereira. Por fim, o parecer e voto da Comissão de Políticas e Serviços Públicos Municipais. Ao mesmo projeto, que é o projeto de lei número 43 de 2025, que altera o artigo 7º da Lei Complementar da Lei Municipal, número 111 de 2024, que estima a receita e fica as despesas do município de Lamim para o exercício financeiro de 2025, no que tange ao limite de abertura de créditos suplementares. O autor é o Poder Executivo. Vamos aqui para o relatório. A Comissão de Política e Serviços Públicos Municipais examinou o projeto de lei número 43 de 2025, que altera o limite para abertura de créditos suplementares, com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento da folha de servidores e a continuidade dos serviços públicos. Conclusão e voto. À vista do exposto, essa comissão avalia que o projeto de lei número 43 de 2025 é conveniente e oportuno, apresentando mérito inquestionável sob a ótica das políticas e serviços públicos municipais. Pelo exposto, opina favoravelmente e pela aprovação do projeto, desde que observadas as condicionantes de ordem jurídica e orçamentárias apontadas pelas demais comissões. Sala de comissão, 5 de novembro de 2025. Tem que mudar aqui também. Relator Edivaldo Miranda. Presidente Antônio dos Reis Pereira. Secretário Alexandre da Silva Lourenço. Acabou? Vou colocar o projeto em discussão. Toninho, alguma coisa a dizer? Não, a discussão. Não. Alexandre, alguma coisa a dizer? Sim, senhor presidente, tem sim algo a ponderar. Primeiramente, eu quero saudar novamente os servidores, né, da saúde e também fazer a seguinte observação. Primeiro, ao analisar, né, o projeto, ainda que tardia, né, a resposta, né, do executivo, porque na verdade, quero deixar bem claro aqui, que tem um ofício de setembro, onde eu solicito as informações que hoje, às 11 horas, chegaram a essa casa. As informações pertinentes a esse projeto. Outra coisa que eu quero falar também é que nós, vereadores, nós não fazemos gestão. É importante, entendeu? Ponderar isso para vocês, porque muitas das vezes as informações chegam assim: ah, o salário tá atrasado, é porque os vereadores não liberaram o dinheiro para pagar vocês. Isso é equívoco. Os vereadores não fazem gestão, mas sim a administração municipal. Em terceiro ponto, a minha principal bandeira, eu acho que todos vocês aqui sabem, é o quê? É o funcionalismo público. Entendeu? A minha principal bandeira como vereador, inclusive eu tenho lutado por insalubridade, tenho lutado por adicional noturno, porque muitos de vocês não recebem adicional noturno, muitos de vocês não têm 13º, muitos de vocês, até para poder pagar, até para poder pegar, para tirar uma folga, tem que pagar o colega, não tem? Isso é uma vergonha. Senhor presidente, uma vergonha que está acontecendo. Então, eu tenho desde o início do meu mandato cobrado a insalubridade, o adicional, entendeu, de adicional noturno. Tem previsão na Lei 315, que é o Estatuto do Servidor Público, entendeu? E muitas outras coisas têm acontecido. Então, a gente tem que ponderar isso, senhor presidente. Por quê? Porque, geralmente eu não estou dizendo que é o prefeito quem faz isso, é o chefe de gabinete, vai ter pessoas que colocam
né, os servidores contra a Câmara, né, vereador Divaldo? E nós estamos aqui para servir. Foram mais de 40 projetos que chegaram a essa casa, todos 47 projetos, se eu salvo engano. Eu me contrapus somente a um. E diante da fala que outro dia, até do chefe de gabinete, falou assim, olha, agora é hora de deixarmos as críticas para poder legislar. Ué, isso aí, eu me senti ofendido nesse sentido. Gosto de muito do seu Severiano, meu amigo, entendeu? Pelo fato seguinte, eu nunca deixei de legislar aqui. Né? E eu acredito também nenhum de nós deixamos de legislar. Porque os projetos que chegam aqui, as proposições, elas são analisadas a tempo, entendeu? Geralmente tudo em turno único, né, senhor presidente? E a gente não tem essa prerrogativa de atrasar a administração, de perseguir. Eu não faço politicagem, entendeu? Apesar de que eu sou um vereador que cobra muito, vereador chato, eu sei que eu sou, mas é porque lá nas campanhas eleitorais eu prometi, entendeu? Para os eleitores, aliás, para as pessoas naquele momento, nas casas que me receberam com todo carinho, entendeu? E eu quero cumprir, porque promessa que se faz tem que cumprir, entendeu? Nós, o que dá credibilidade a nós como políticos é aquilo que a gente prometeu, a gente cumprir. E eu estou cumprindo. Então eu quero dizer para vocês que vocês têm o meu apoio incondicional para qualquer coisa. E eu vou olhar e vou cobrar o prefeito essa questão dessa empresa. Por que essa empresa não paga para vocês o 13º? Por que essa empresa, entendeu, para vocês tirar folga, entendeu, tem que, né? É terrível isso aí, gente. Então essa casa, senhor presidente, eu quero pedir ao senhor, entendeu, que todos nós vereadores vamos unir e cobrar a secretária de saúde, entendeu? Quebrar a subsecretária, né? A Paula também, que também faz parte, entendeu, dessa parte da gestão da saúde, para acabar com isso, porque, na verdade, estão sendo prejudicados os servidores, entendeu? Então aqui, e partilhe para a questão do projeto, aqui, ó, de 5%, gente. Vou ser bem rápido, presidente, já falei demais, mas é importante porque a gente analisa os projetos em detalhes, por isso que eu oficiei no dia 24 de setembro e chegou hoje a resposta, gente. 11 horas, não foi? Foi, Gabriel? 11 horas. Mas aqui, tudo que eu solicitei no meu requerimento e o requerimento conjunto que todos nós vereadores aqui aprovamos, entendeu? Veio aqui. Só uma coisa que não veio, gente, a situação, né, de como vai ser empregado esses recursos. Ou seja, porque 5% corresponde dentro do orçamento, gente, é 1,5 milhão, tá? E o orçamento que está vigente é 30%. É 30 milhões. Então, 5% de 30 milhões, 1,5 milhão. Nós colocamos... Vou dizer aqui... Isso, nós votamos a menos de 60 dias, não foi? 5%. Nós votamos em menos de 60 dias, foi 5%, né? Então isso, início do mês passado nós votamos nessa casa aqui, entendeu? Passou por unanimidade, ninguém questionou, entendeu? A gente entende que é plausível isso, porque tem as intercorrências que ocorrem ao longo da administração. O orçamento que está vigente não foi, entendeu? O prefeito que elaborou, né? O orçamento é aprovado um ano para o outro, mas também a gente observa uma falta de planejamento, de gestão, porque se o orçamento vigente, né, que ele teria que trabalhar desde janeiro até o presente momento, entendeu? Era esse, então ele tinha que condicionar os seus gastos, né, dentro daquele orçamento. Então, infelizmente, a Câmara ela é colocada, entendeu, como se fosse a causadora dos problemas, mas isso é falta de gestão, não é a Câmara, não. Então eu quero colocar aqui, ó, os 5% que nós aprovamos aqui, ó, foi 1,5 milhão. Aí ele usou aqui, ó, a administração usou, desse 1,5 milhão aqui tem o valor utilizado aqui, ó, 1.067.268,06. Esse aqui é o limite, é o que ele usou. Então resta aqui R$432.731,94. Ou seja, de autorização, esse recurso ele pode fazer. Então está pedindo mais 5%, o que corresponde a 1,5 milhão. Então, a gente, com esse montante que já tem, mais 1,5 milhão, então a gente vai liberar com esse 5%, 1.900.000. Então, gente, ó, quase 2 milhões. Então, o que acontece? Eu sei que não é só você que está passando por esse perrengue, com salários. Defasado tem 60 dias já, né? Tem quantos dias? Desde setembro? Um mês atrasado. Ah, sim. Entendi. Entendi. Mas não é, no caso, né, senhor presidente, não é só eles, né? Tem os motoristas também. E a gente fica triste, gente, porque o pessoal está prestando serviço de transporte escolar, né? Eles são pais de famílias, eles precisam receber.
Uhum. Viu? Uhum. Uhum. Passa o microfone para ele. Passa o microfone para o doutor Bruno. Fazendo favor, porque faz essa ponderação é importante, né, presidente? Ué. Pra ficar bem esclarecido, porque senão fica tudo na Primeiramente, câmera. boa noite a todos, gente. Boa noite, Mas eu doutor. tô falando aqui como diretor clínico do hospital, né? E assim, a nossa situação hoje é que a gente tem a empresa, a Medplan, que é uma empresa de Curitiba, que venceu a licitação para terceirizar os serviços médicos. Eles assumiram no dia 9 de setembro. E de lá para cá, todos os plantões são responsabilidade deles. Eles estão pagando a gente em dia, sem ainda ter recebido os valores devidos. Então, a gente já está aqui terminando o mês de novembro. Em breve já era para entrar o novo empenho para eles, mas eles receberam somente o empenho da metade do mês de setembro. Então tem todo o mês de outubro que eles não receberam ainda, e agora os plantões do mês de novembro. Eles, por enquanto, cumpriram com a gente, né, diante da promessa de que tudo vai se acertar, mas assim, é muito urgente que isso se resolva, porque se a empresa não receber, eles não vão querer pagar a gente. Hoje a gente conseguiu montar uma escala fixa de médicos ali no hospital. É uma coisa que a gente via a necessidade, era uma rotatividade alta de médicos, às vezes não se adequava à realidade do município. Eu comecei como diretor clínico tem 2 meses e pouco, eu consegui colocar essa escala fixa, mas se a gente não conseguir cumprir o pagamento em dia com os médicos, a primeira coisa que a gente vai perder é justamente a escala fixa. E aí, assim, a gente vai perder uma coisa que foi muito difícil da gente conseguir conquistar aqui para o nosso município. A gente tem hoje um contingente de médicos ali todos capacitados, que sabem lidar com urgência, com emergência, que tem experiência com outros serviços de saúde, e a gente está em risco de perder isso aí, porque o pessoal já deixou claro, olha, se não pagarem a gente em dia, a gente não continua em Lamin. Só que a empresa está cumprindo, mas pensando que eles também vão receber a parte deles. Então a gente está nessa situação assim, de uma indecisão, né? E eu vim aqui mesmo para a gente ver que resposta eu posso dar para eles, já que eu não entendo de administração pública, os senhores que vão repassar isso para a gente. Obrigado, doutor Bruno. É que diga de passagem um excelente profissional, entendeu? Todos vocês, né, gente? Eu tenho essa alegria de sempre poder passar isso, entendeu? Falar isso, porque essa bandeira minha, a bandeira é o servidor público. Só uma outra ponderação aqui, gente, que é... Tô terminando, tá, senhor presidente? Aqui, ó. Essa parte aqui, que é de suma importância. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui já é a questão para nós, vereadores, né? Inclusive, mas o vereador Toninho, entendeu? A gente já ligou pro chefe de gabinete, que a gente estava com uma certa dúvida, né? Com relação a isso aí. Vou ler aqui assim, ó, né, nesse ofício que o Luizinho acabou de ler, mas eu vou só ressaltar essa parte. Aqui. Diante disso, comprometemos a encaminhar os decretos correspondentes, detalhando as suplementações e anulações a Vossa Excelência e a Câmara Municipal no prazo máximo de 5 dias úteis, após a efetiva utilização dos respectivos créditos suplementares. Porque aqui dentre onde eles vão aplicar esses recursos, né, que a gente vai autorizar, fala assim, custeio da saúde, né, visando a manutenção e ao aprimoramento contínuo dos serviços de saúde prestados à população de Lamin, entendeu? Aqui não ressalta, assim, servidores. Mas aqui, isso aqui dá uma amplitude que a empresa, né, Plaminas, né, que vão acertar com ela para os salários, tanto dos médicos como dos demais servidores em dia. Então, gente, ó, eu acho que eu falei demais, mas a situação é essa, entendeu? A Câmara não tem responsabilidade de fazer gestão. Quem faz gestão é a administração, mas tudo que depender desse vereador que vos fala aqui, entendeu? E dos demais também, que eu conheço o caráter de cada um aqui, tudo que falar assim, servidor público, ou tudo que for bom para o município, entendeu? Tem o meu voto favorável, entendeu? E a minha atitude favorável. Obrigado, senhor presidente. Tranquilo. Sério, alguma coisa a dizer? Não, tem não. Não? O Alexandre, a fala toda muito bem falada, assim, serve para todos os vereadores. Eu já tinha tranquilizado alguns que que ligaram para mim, da saúde, e tranquilizei também o pessoal da Kombi, que me procurou, né, porque é muito difícil a situação deles também, né, prestar um serviço devendo posto de gasolina e 3 meses é muita coisa, né, então, se depender da gente, a gente não está aqui para barrar nada, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar, né, a gente tem o prazer em ajudar, mas a gente cobra do executivo onde que vai ser empregado, porque a gente está passando é muito dinheiro, né? É muito dinheiro.
nas duas emendas aí vai ser 3 milhões de reais, né? Então, o atual prefeito hoje cobrava muito isso aqui. Não podemos dar um cheque em branco para o executivo fazer o que quiser com o dinheiro. Eles têm que prestar conta para o povo e para essa Câmara Municipal, né? E quem diria, hein? O que a vida é, né? Quanto bateu, hoje ele está atingindo 30% de suplementação. O que a vida cobra da pessoa? Batia tanto, mas se depender da gente, vai sair com a suplementação sim, para pagar vocês, para acertar com o pessoal da Kombi, para todo mundo passar um Natal tranquilo e um ano sossegado, tá bom? Edivaldo, tem alguma coisa a dizer? Eu também queria dizer, como o Gus falou, tem os 5 dias úteis, né? Como antes ali nós queria, né? Nós tá conversando, que a gente conversa antes, lógico, para chegar numa conclusão, né? Cadê vocês, como prefeito? Então a gente vê umas negócios, chegou na conclusão, foi interessante. Aí ontem falou, gente, vamos votar então, né? Você tem que lhe pedir para segurar, para até mandar o que vai, mais transparência e tal. Foi, gente, vamos votar, né? Que libera o processo. Cada um, ninguém tem nada a ver, mas a gente sabe. Cada um tem seu, né? Então, cabe da nossa mão, ali tá, tem 5 dias úteis. Nós vamos cobrar isso, vocês podem me cobrar eu aqui, ó. Entendeu? Nós quer o relatório daqui 5 dias. O que vai fazer com o dinheiro, entendeu? O que passou, quem pagou o hospital, entendeu? Então, nós temos a honra de nós tá fazendo o nosso papel, tá ajudando, entendeu? Que é para tudo. Vocês não têm conta com isso, no caso, né, gente? Nem levar negócio. Então, nós também cabemos para nós vamos cobrar, né? Tá no papel que ele escreveu mesmo. Beleza? Então, não vamos cobrar, nós só vamos fazer. Beleza? Doraci, alguma coisa a dizer? Moacir? Beleza. Então, vamos colocar o projeto de suplementação de mais 5% em votação em turno único. Certo? Toninho. De acordo. Alexandre. De acordo. José Célio. De acordo. Edivaldo. Vota sim, ué? Doraci. De acordo. E Moacir. De acordo. Projeto votado por todos os vereadores presentes em turno único, aprovado. Bom? Aí, e, gente, agora se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade, mas o que era para liberar para vocês agora só depende amanhã cedinho. Vou pedir o Luiz para estar protocolando na prefeitura. Depois de amanhã, o dinheiro está na conta para vocês aí. Daí depende deles lá, tá certo? Se quiser falar alguma coisa, alguém, pode ficar à vontade. Pode falar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Jean Luiz, né? Demais vereadores que compõem essa mesa, e colegas de profissão, né? Doutor Bruno, né? Nós sabíamos, né, que vocês, com certeza, dariam sim para nós, tá certo? Hora nenhuma, ninguém pediu que nós viéssemos aqui, tá certo? Até foi uma ideia minha, para ser bem sincero, porque nós passamos, né, uma história parecida, né, em Rio Espera, e eu preocupado. Nós somos pais de família, eu no caso, temos mães de famílias aqui também, né, e depende desse dinheiro, né? Não é muito não, tá certo? Mas é o dinheiro que nós temos, é o nosso vencimento, né? Então a gente queria agradecer, né? Foi por unanimidade. Acredito que os dois que estão ausentes também certamente votariam, daria o sim. Então, nosso muito obrigado, muita gratidão a toda a mesa, né, de vereadores, muito obrigado mesmo. Estou falando em nome da nossa galerinha, né, dos colegas de profissão. Muito obrigado, gente. Se me permite, presidente, é nós que temos que agradecer, sabe, porque vocês, como profissionais da saúde, vocês cuidam tão bem de nós, né? Igual meu filho outro dia passou mal, o doutor Bruno foi muito atencioso, todos vocês são sempre atenciosos com a gente, entendeu? Então a gente tem, né, senhor presidente, né, Edivaldo, a gente tem que agradecer vocês, e eu sinto muito, né, porque o salário é tão pouco, tão baixo, né? E vocês são tão desvalorizados, que para mim é uma classe que deveria merecer todo, né, um salário mais digno, entendeu? E inclusive também a questão aí pertinente ao 13º, as questões todas, as férias, né? Você quer falar um pouco sobre isso aí? Você deixa o presidente falar? Pode falar. Não? Então. Mas eles não têm direito, entendeu, essa questão. Mas é o seguinte, isso vai se resolver, né, doutor Bruno? Isso vai resolver. Eu acredito que a Câmara intervir, né, na pessoa do nosso presidente aqui, da mesa de diretores, nós vereadores, para poder olhar essa questão, porque é triste a pessoa não ter direito desse terceiro, a férias, essas coisas todas aí.
diária, vai estar falando. Tá bom? E eu mesmo fui atendido pelo Dr. Bruno e aí elogiando ele. Muitas vezes. Não, mas você não chamou, deixou eu ir embora. Já era. Então vamos lá, gente. Vamos voltar aos. Como é que é? Já passou os requerimentos? Não, agora que vai nos requerimentos, né? Tony, algum requerimento a fazer? Alexandre, Hoje eu tenho um, senhor presidente. pode ficar à vontade. Requerimento de número 67 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lamim, Alexandre da Silva Lourenço, vereador dessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer que seja encaminhada consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca do projeto de lei número 47 de 2025, que trata da substituição da destinação de recursos provenientes de emendas impositivas individuais ao projeto de lei orçamentária anual do município de Lamim para o exercício financeiro de 2025, propondo a realocação de verbas para o custeio de serviços essenciais de saúde. Justificativo. O presente requerimento se justifica pela necessidade de dirimir dúvidas e garantir a segurança jurídica na tramitação do referido projeto de lei. Em análise preliminar, verificou-se que a matéria tratada no projeto de lei número 47 de 2025 apresenta pontos de contato com a recente decisão proferida pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, que decidiu que as prefeituras não podem alterar o destino das emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, reforçando a autonomia do Legislativo Municipal. Diante da complexidade da matéria e da divergência potencial entre o teor do projeto de lei, que propõe a alteração da destinação das emendas impositivas, e o entendimento já mencionado pelo TSE Minas Gerais, faz-se imprescindível a consulta ao órgão de controle externo, a fim de evitar futuros questionamentos e assegurar a legalidade e a legitimidade dos atos dessa Câmara Municipal. Nesse sentido, a consulta ao Tribunal de Contas se mostra como medida prudente e necessária para o correto exame do projeto de lei número 47 de 2025, em consonância com os princípios da legalidade, da eficiência e da responsabilidade na gestão pública. Requer-se o encaminhamento desse requerimento à mesa diretora para que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de formalizar, nesses termos, pede deferimento, Lamim, 24 de novembro de 2025, Alexandre da Silva Lourenço, vereador. Eu quero aqui, presidente, só ler aqui um parecer, senhor presidente. Esse parecer aqui, né, eu elaborei fazendo contraponto entre o projeto de lei número 47, né, que é aquele projeto que visa a substituição das emendas, né, que foram aprovados no orçamento do ano passado, que estão o orçamento que está vigorando agora, né, tem que se cumprir até dezembro. E eu fiz esse parecer, estudando a matéria, fazendo esse contraponto. E vou ler aqui, ó. O presente parecer tem por objetivo analisar a compatibilidade do projeto de lei 47 em tramitação aqui na Câmara de Lamim com a recente decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, acerca da impossibilidade de o Poder Executivo alterar a destinação de emendas impositivas. Então vamos lá, do projeto de lei 47 de 2025. O projeto de lei de número 47 de 2025 propõe a substituição da destinação de recursos provenientes de emendas impositivas individuais ao projeto de lei orçamentária anual do município para o exercício financeiro de 2025, especificamente ao projeto visa realocar recursos originalmente destinados à aquisição de veículos para a área da saúde, compra de telhas para o Casarão da Cultura e subvenção a entidades esportivas para custeio de serviços essenciais à saúde. Da decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em resposta à consulta de número 170962, firmou o entendimento de que o Poder Executivo Municipal não pode modificar o objeto de emendas parlamentares impositivas aprovadas pela Câmara de Vereadores. Tal decisão relatada pelo conselheiro em exercício Telmo Passarelli foi aprovada pelo Tribunal Pleno em sessão realizada no dia 29 de outubro de 2025 e possui valor normativo
sendo aplicável a casos semelhantes. Os principais pontos da decisão do TSE, do Tribunal de Contas, são: o poder de emendar projetos de lei é uma prerrogativa exclusiva do Legislativo. O Executivo não pode modificar o conteúdo aprovado pela Câmara sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Em caso de impedimento técnico que inviabilize a execução da emenda conforme planejado, o Executivo deve buscar soluções em diálogo com o autor da proposta. Somente se o impedimento for insuperável, a emenda perde seu caráter impositivo. Contraponto entre o projeto de lei número 47 e a decisão do TSE de Minas Gerais. Em análise comparativa, constata-se que o projeto de lei colide frontalmente com o entendimento firmado, pelo TSE, enquanto o projeto busca a substituição de destinação de recursos de emendas impositivas. A decisão do Tribunal de Contas veda expressamente tal possibilidade, ressalvando apenas os casos de impedimento técnico insuperável, após diálogo com o autor da emenda. A justificativa apresentada no projeto de lei número 47 de 2025 é de realocação dos recursos, se faz necessário, em virtude da prioridade da saúde, no que enquadra nas exceções admitidas pelo TSE. A decisão do Tribunal de Contas visa garantir a autonomia do Poder Legislativo e o respeito à vontade dos parlamentares na alocação dos recursos públicos, não permitindo que o Executivo, sob o argumento de priorização de áreas, desvirtue o destino previamente definido pelas emendas impositivas. Então, a conclusão: diante do exposto, a presente parecer, conclui-se que o projeto de lei número 47 apresenta incompatibilidade com a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É um parecer que o próprio, nessa análise, nesse estudo que eu fiz, esse comparativo desses dois projetos, é só mesmo para dar ciência, meu presidente. E é só. Vou colocar ele em votação, Toninho. Olha aqui. Sim. O Alexandre está comentando que o Executivo não pode interferir nesse tipo de emenda, né? O Legislativo, no caso, um requerimento do vereador Moacir, que foi um autor, das emendas e tal, a gente fazer um requerimento. Não é o Executivo fazendo. Foi o que a gente fez aqui. Não, na verdade é o seguinte: o que eu quero aqui mencionar, entendeu? Que o projeto de lei, entendeu? Que visa substituir essas emendas, entendeu? É de autoria do Executivo, certo? Só que as emendas positivas, elas foram, entendeu? Aprovadas ano passado. Então ele pede a substituição para realocar para áreas da saúde, correto? Mas arquivou aquele, a gente fez um outro requerimento para os vereadores fazer. Isso, não, a questão não é essa. A questão, se vocês fizerem, ou o prefeito fizer, o contraponto que eu quero aqui colocar é o seguinte: que a decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais foi provocada por um prefeito da cidade de Monte Sião e o mesmo pleno, ou seja, o que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é como se fosse uma câmara, onde tem vários, vários operadores da lei nesse sentido, que estão ali, entendeu? Então eles analisam com critério, entendeu? As consultas que é feita. Quem pode consultar o Tribunal de Contas? É o prefeito, é o presidente da Câmara, entendeu? E dentre outros, de acordo com o regimento lá, que é o artigo 34 da Lei Complementar 106, de 2008. Então, o que acontece? Nessa consulta que o prefeito Monsião fez, tem o mesmo objeto, no caso, que o prefeito colocou e que vocês também colocou, temos o vereador Edivaldo ali para poder apreciar, entendeu? O pleno do tribunal disse que não pode, pelo fato só se for Aí a gente vai. uma questão técnica insuperável, entendeu? E eu quero citar que assim, eu até coloquei aqui o que seria, entendeu, uma questão técnica insuperável, só para ter maior esclarecimento aqui, ó. Eu fiz também isso aqui, só que ia ficar muito pronto, aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro, descumprimento de requisitos legais. Isso aqui seria uma questão técnica insuperável. No caso do projeto que a gente está analisando, que é o projeto 47, não tem e não foi citado essa questão técnica insuperável. A execução da emenda pode violar requisitos legais para a execução do orçamento público. Por exemplo, se a emenda destinar recursos para uma entidade que não cumpre os requisitos de habilitação jurídica ou fiscal, a execução pode ser impedida. Ou seja, você vai destinar, por exemplo, a emenda e aquela entidade ela não cumpre os requisitos mínimos, aí é uma questão técnica insuperável. Aí pode fazer a realocação, substituição desse recurso. Uma outra questão também aqui, ó, a ausência de um plano de trabalho adequado ou a não apresentação de documentação necessária para a execução da emenda pode ser considerado impedimentos técnicos. O plano de trabalho deve detalhar o objeto da despesa, sua compatibilidade com a ação orçamentada
e pertinente e temático com a finalidade institucional da entidade beneficente. Então, são várias questões que o próprio tribunal analisa sobre essa questão de impedimento técnico. E não é um impedimento técnico, e simplesmente é pedindo. Vou substituir as emendas assim alocadas do orçamento do ano passado, entendeu, para a área da saúde. Mas não há. E não, na verdade, ele está pedindo. Pela nova lei agora não pode fazer isso. Ele está pedindo autorização, Marcinho. Ele está pedindo autorização. Mas só que se nós, vereadores, votarmos, a gente vai estar divergindo com o pleno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Uhum. Não, mas não é só para o hospital, não. É do projeto aqui, o negócio é para todas as áreas. É para todas as áreas. Uhum. 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 Sim. Não, claro. Tanto é que ele não está em pauta hoje, não. E sem falar outra coisa ainda que. Outra coisa que a gente não. Todo mundo. Vereador Moacir, outra coisa que a gente não observou. Eu conversei com a Ariane. E a Ariane também é autora também. E ela não aceita pelo fato que ela é autora do recurso. O Silau. Então, tipo assim, se a Câmara aprovar uma coisa, por exemplo, você colocou sua emenda para a compra de sementes. Bacana. Aí vamos supor que você não é vereador. Daqui 4. Aí a pessoa simplesmente vai votar, entendeu? Deslocando aquela emenda sua. Isso aí é uma questão. É uma questão que o próprio pleno do Tribunal de Contas, gente, que é um órgão de controle externo, ele tá aí para poder fazer essas consultas. É por isso que eu tô pedindo. Para acabar com todas essas dúvidas, vereador Divaldo, eu pedi que meu requerimento para quê? Para que o presidente da Câmara, que ele é autoridade legítima, para consultar o pleno do Tribunal de Contas, porque se o Tribunal de Contas falar assim, ó, ok, eu sou o primeiro a votar, entendeu? Se não... Isso. Uhum. A gente vai concordar com o seu parecer, com tudo aqui, mas depois a gente vai voltar. Vamos olhar isso. Não, com certeza. Eu vou mudar o meu se eu tiver um parecer do Tribunal de Contas. Senão eu não mudo de forma nenhuma. Eu também. De forma nenhuma que eu vou. Se eu tiver. Nós vamos fazer a consulta. Faz a consulta, gente. Porque simplesmente fez a consulta. Mesmo porque não tem plenário hoje, não. Entendeu? Não, tem que estar todo mundo junto. E nós temos que, até dia 5 agora, definir a LOA e resolver tudo que tem para resolver, porque a gente fica mais tranquilo no final de ano. Hein? Mais algum, Alexandre? Vou colocar em votação. Já tinha colocado, né, Tony? De acordo, né? Tratando que a gente vai voltar. Sim, não está aí, não está. Beleza. Só o requerimento. Alexandre. Eu concordo. Ali? De acordo. Divaldo? Sim, presidente. Doraci, Moacir. De acordo. O requerimento do vereador Alexandre, aprovado por todos os vereadores presentes. Algum requerimento, Sérgio? Eu pedi o Gabriel. Pode ler, Gabriel. Requerimento número 10 de 2025. O ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lamin, e por intermédio ao Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, José Célio da Costa, vereador do município de Lamin, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que se digne encaminhar ao Poder Executivo Municipal a solicitação para que sejam tomadas as providências necessárias para que restabeleça o fornecimento da água na rua Vila Nova, próximo à casa do senhor Juliano Manganga. Atenciosamente, Lamin, 24 de novembro de 2025, José Célio da Costa. Requerimento número 11 de 2025. A ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lamin e por intermédio ao Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, José Célio da Costa, vereador no município de Lamin, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que se digne encaminhar ao Poder Executivo Municipal a solicitação para que seja tomada as providências necessárias para que seja construída uma passagem na região da Fazenda do Resende, a pedido da senhora Ratiele. Lamin, 24 de novembro de 2025, José Célio da Costa. Só esses dois? Coloquei em votação, Toninho.
De acordo. Alexandre. De acordo. José Célio. De acordo. Edivaldo. Sim, presidente. Doraci e Moacir. Os requerimentos do vereador Célio aprovados por todos os vereadores presentes. Eu vou fazer um aqui, verbal, Gabriel. Você confecciona para mim, por favor. Eu estive na comunidade do Martins ontem, na parte de cedo, e conversando com algumas pessoas lá, eles pediram pro encarregado, o Rafael, retirar um monte de arame com uma embrulhada danada que está lá no lugar onde que fica os carros parados lá. Parece que é um resto de alambrado, não sei de onde. Eles pediram se tiver jeito de retirar, que agora o time parece que vai voltar, no lugar de colocar os carros, aí eu não sei, o lugar de pôr as barracas lá, ou se não afastar, porque de mão não tem jeito de mexer, aquilo parece ser pesado, você viu lá? Uns treinos, não dá, aquilo não dá para aproveitar, não. É só isso que eles pediram para fazer, o requerimento meu é só isso. Coloquei em votação, Tony. De acordo. Alexandre. De acordo. José Célio. De acordo. Edivaldo. De acordo. Doraci e Moacir. De acordo. Requerimento meu aprovado por todos os vereadores presentes. Ô, Edivaldo, algum requerimento? Não, presidente. Doraci, algum requerimento? Moacir, algum requerimento? Não. Então vamos passar agora para o projeto número 45/2025, autoriza o Poder Executivo do município de Laminha a celebrar o convênio de cooperação mútua com a paróquia Divino Espírito Santo e da outras providências. Parecer as comissões, alguém leia para mim, por favor. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 45, que autoriza o Poder Executivo do município de Lamin a celebrar convênio e cooperação mútua com a paróquia Divino Espírito Santo e da outras providências. Autor do projeto, o Poder Executivo Municipal. O relator, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou o projeto de lei número 45, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a celebração de convênio e cooperação mútua com a paróquia Divino Espírito Santo, visando a ascensão de um funcionário municipal com atribuições de coveiro. Em contrapartida, a disponibilização de espaços paroquiais para atividades públicas. Conclusão e voto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ante o exposto, essa comissão entende que o projeto de lei número 45/2025 é constitucional, legal e jurídico, estando em conformidade com a lei orgânica do município e a legislação aplicável. Pelo exposto, opina-se pela aprovação do projeto. Sala de comissão, 24 de novembro de 2025, relator Alexandre Silva Lourenço, presidente Doraci Eustáquio Nogueira Reis e secretário Moacir dos Anjos Pereira. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Também é o projeto de lei número 45 de 2025. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisou o projeto de lei número 45 de 2025, que autoriza a celebração de convênio e cooperação com a paróquia Divino Espírito Santo, envolvendo a cessão de um servidor municipal e a utilização de espaços paroquiais para fins públicos. Conclusão e voto. Essa comissão entende que o projeto de lei número 45 de 2025 é financeira e orçamentariamente viável, uma vez que não gera despesas adicionais significativas e pode resultar em otimização dos recursos públicos. No entanto, recomenda-se que a celebração do convênio seja condicionada à comprovação de que, a linha A, as despesas com a remuneração de servidores são previstas na LOA. A linha B, a disponibilidade orçamentária para eventuais custos operacionais decorrentes do uso dos espaços. A linha C, o termo de cooperação será submetido à análise da Procuradoria-Geral do município, conforme o artigo 4º do projeto. Atendido esses requisitos, opina-se pela aprovação. Sala de comissão, 24 de novembro de 2025, relator José Célio da Costa, presidente Alexandre Silva Lourenço, secretário Antônio dos Reis Pereira. Parecer em voto da Comissão de Políticas e Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei número 45 de 2025. O relatório. A Comissão de Políticas Públicas e Serviços Públicos Municipais examinou o projeto de lei número 45 de 2025, que autoriza a celebração de convênio e cooperação com a paróquia Divino Espírito Santo, visando a cessão de um servidor municipal para atuar como coveiro e a utilização de espaços paroquiais para atividades públicas. Conclusão e voto. À vista do exposto, essa comissão avalia que o projeto de lei número 45 de 2025 é conveniente e oportuno, apresentando mérito questionável sobre a ótica das políticas e serviços públicos municipais. Pelo exposto, opina-se favoravelmente e pela aprovação do projeto, desde que observadas as condicionantes de ordem jurídica e orçamentária apontadas pelas demais comissões. Sala de comissão de 24 de novembro de 2025, relator Edivaldo Miranda, presidente Antônio dos Reis Pereira, secretário Alexandre Silva Lourenço. Esses são os 3 pareceres, senhor presidente. Vamos colocar em discussão o projeto. Alguma coisa a dizer, Tony, sobre o projeto? Alexandre, alguma coisa?
Só uma observação, senhor presidente. A gente está vendo aqui que o projeto ele visa o quê, né? A cessão de um servidor municipal, né, para atuar como coveiro. Sim. Entendeu? Eu acredito depois, né? Eu faço esse requerimento, né? Pode ser até na outra sessão, porque já passou essa parte dos requerimentos. Porque é o seguinte, o coveiro, para atuar, ele tem que ter, né, os IPIs, né? Para poder operar lá, porque é uma atividade insalubre. E também o questionamento, será que esse coveiro terá a insalubridade, entendeu? Relacionada, entendeu, a questão? Porque Justamente. até o presente momento não tem nenhuma lei municipal, entendeu, que contempla essa questão. Então a minha preocupação é essa, entendeu? É a observação que eu vou fazer, que eu estou fazendo. Sim. Já sério alguma coisa a dizer? Não. Edivaldo, alguma coisa? Eu tenho sim, que eu acho que isso é legal, né? Bom, né? Igual você falou aí também, o direito da pessoa, porque eu lembro que devia ter o quê? 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fui no velório, sabe, de um senhor. E, tipo assim, tem gente que é mais humilde, né? A gente sabe que é pesado. A funerária hoje fica caro, né? Então, parece que você falou que o coveiro não tá querendo ir, que não sei o dinheiro, entendeu? Ô, gente, eu falei, gente, aí nisso tinha um vereador, na época. O vereador perto, eu falei assim, como é que você não leva isso pra Câmara, sabe? Trazer pra aqui, pra requerer, né, cara? Porque eu lembro, antigamente, em Oliveira tinha, aqui também já teve, como vocês me eu não lembro direito, mas né, já teve. Como pela prefeitura, que ajuda, né? Ajuda o pessoal, cara. Né? Ainda mais na hora da dificuldade, né? Que fica caro. Uma funerária hoje fica caro, fica barato, né? Então, assim, que puder ajudar, seria muito útil. Então, isso aí, graças a Deus, chegou esse projeto aqui, não sei quem pediu, foi o padre mesmo que pediu? Mas foi, né? Ah, tá, ele já tá, né? Isso é legal, entendeu? Isso, parabéns pros dois, né, então, beleza? Fica muito bom, ótimo sim. Beleza. Doraci, alguma coisa? Marci? Vou colocar o projeto em votação em turno único. Tony? De acordo. Alexandre? De acordo. José Sérgio? De acordo. Edivaldo? Sim, presidente. Doraci? De acordo. Marci? De acordo. Projeto votado em turno único por todos os vereadores presentes. Aprovado. Agora, palavra dos vereadores. Tony, alguma coisa a dizer? Alguma coisa a falar? Alexandre, alguma coisa a dizer? Essa é uma questão que eu queria pontuar também, senhor presidente, com relação à obra da ponte, né? Conforme foi falado aí no ofício, né? E foi lido aqui em plenário, o valor ficou R$133 mil. Então o recurso ministerial foi 144 mil, não é isso? 123. Isso. Então o que acontece? A gente não pode fazer, né, suposições, né? Falar assim, mas a obra ficou muito cara. O povo está indignado, né? Não sei se vocês vereadores aí tem recebido, entendeu? E conversado com a população, muitos acham um absurdo aquela obra ter custado R$133 mil, entendeu? E eu fico assim, preocupado, entendeu? E é dever nosso da Câmara Municipal, nós vereadores, a gente comprovar para a população, sabe, de certo modo, entendeu? Os pormenores de como que foi feito, entendeu? Cada detalhe da obra. Eu tenho em mãos meu melhor descritivo, eu tenho planilha orçamentária, fiz visita em loco, entendeu? Lá com o engenheiro responsável. E houve mudanças, né, no projeto, entendeu? Conforme aí eu li, o Luiz fez a leitura, teve aditivos e tudo. Mas a gente precisa do quê? De detalhar melhor essa questão. Então eu me comprometo lá na prefeitura, vou procurar o servidor, pegar toda essa documentação, toda a alteração que foi feita no projeto, com os respectivos custos, né, da obra, para trazer aqui a esse plenário, para explicar conforme mais detalhado, entendeu? Para as pessoas que têm me questionado e, consequentemente, questionar também toda a Câmara, né? Eu creio que cada vereador também foi questionado por algum cidadão aí com relação a essa obra. Para trazer mais transparência, né? O prefeito gravou o vídeo, falou que devolveu 20 mil para a Defesa Civil Estadual, entendeu? Mas eu acho que precisa de um pouco mais de transparência, de ver, mas se houve mudança, mas como que foi comparar a planilha, né? E, antes da mudança com a planilha orçamentária, com a planilha entendeu, atualizada. O que os custos, né, de forma bem detalhada. Eu acho que ficou muito no ar tudo isso. E as pessoas estão achando, né, que houve ilícitos, né, naquela obra lá. Ou seja, não poderia ter ficado esse valor todo. Então eu me comprometo, entendeu, depois na prefeitura, sentar com o servidor e olhar os detalhes para ver. Até porque no meu requerimento, senhor presidente, o Luizinho leu aí,
não vem falando do laudo, entendeu? De sondagem, entendeu? E outras informações que o meu requerimento também ele solicitava. Mas eu vou procurar saber isso direitinho e prometo trazer aqui, entendeu? Para a população, os pormenores aqui na próxima sessão. Algo mais? Celinho, alguma coisa a dizer? Só uma dúvida só. Quero pedir ao executivo para esclarecer para o pessoal sobre os carros que nós buscamos lá. Teve um pessoal aí metendo a lenha, falando que os carros é da gestão passada. Aí eu queria que ele esclarecesse para todo mundo. E agradecer aqueles que elogiaram nós que buscaram. Isso. Eu tenho alguma coisa a falar também. Foi até bom você tocar no assunto dos carros. Eu recebi muita ligação, muita reclamação e a gente fiscalizou e achou. Eu, mas o vereador Edivaldo ganhamos um carro, já tem bem tempo. Não sei nem, já tem mais de 90 dias. O dinheiro está em conta quanto tempo, Gabriel? Uns 90 dias. Então, recebi muitas. O processo que foi feito, a dispensa para o carro vir, e o empenho. E resolvi, eu, Gabriel, nós olhamos e conferimos o chassi. O carro que nós ganhamos é o primeiro daqui para lá. Ele é o primeiro que o delegado Cristiano Xavier, eu falei com ele, ele está nos ouvindo agora, ele deu para o município, ele faz questão que seja ele. Aí, porque foi ele, na verdade. Aí eu perguntei ao prefeito, ele desconversou, falou que não conferiu chassi de carro, mas aí é conversa para boi dormir. Eu sei que ele sabia que o carro. Se não quisesse que eu tivesse junto, problema, eu não estou nem não, eu quero que o carro venha e atenda. Mas mentira, não tem necessidade de pegar mentira, porque a mentira foi descoberta. Então o carro está ali, o primeiro daqui para lá, o delegado Cristiano Xavier deu para o município, ele vai vir aqui fazer a entrega do carro, não vai ter jeito de fugir disso, para mim e para o vereador Edivaldo, que recebeu a todos, para atender a comunidade. Aí assim, a gente fica chateado com essa situação. Somente isso sobre o carro que a gente ganhou. Eu vou pedir que o Gabriel faça uma leitura sobre as denúncias que a gente tem recebido da Câmara. Ele vai ler ali para mostrar para a população que a Câmara está ciente, a gente está olhando, que a Câmara Municipal não será omissa. Ela irá fiscalizar dentro das possibilidades e das reais verdades ou mentiras que estão chegando. Vai ser fiscalizado juntamente com o Ministério Público e as medidas cabíveis vão ser tomadas. Pode ler, Gabriel, por favor. Comunicado oficial do presidente aos vereadores e ao público presente. Boa noite a todos. Venho comunicar de forma oficial e transparente que esta Câmara Municipal recebeu por meio do e-mail institucional denúncias graves encaminhadas pela agente de contratação da Prefeitura Municipal de Lamin. As informações relatadas dizem respeito a situações ocorridas no âmbito do Poder Executivo, envolvendo procedimentos licitatórios e possíveis irregularidades que merecem atenção e apuração. Quero deixar claro que a mesa diretora e todos os vereadores já estão cientes do conteúdo das denúncias e afirmo, esta casa não ficará inerte. Como representantes do povo laminense, temos o dever legal e constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo, sempre com responsabilidade, seriedade e absoluto respeito ao interesse público. As medidas cabíveis serão adotadas dentro dos meios legais, observando o devido processo, a transparência e a imparcialidade. Nosso compromisso é com a verdade, com a lisura da administração pública e com a defesa da população de Lamin. Reforço que esta Câmara continuará exercendo plenamente sua função fiscalizatória, com independência e respeito às instituições, garantindo que todos os fatos sejam analisados com rigor, para que a sociedade tenha segurança de que seus representantes estão vigilantes e atuantes. Muito obrigado, Jean Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lamin. Edivaldo, tem alguma coisa a dizer? Pode ficar à vontade. Não tem não, Gê. Não tem não, presidente. Tá certo. Doraci, alguma coisa? Moacir? Quer dizer alguma coisa, Diego? Nada eu sei não. Você tá Gente, então não tendo mais nada a falar, não tem o Fala Cidadão, tá o Diego aqui, não está querendo falar. Eu desejo boa noite a todos. A próxima reunião, e se tiver que ter extraordinária, a gente vai marcar, mas até então fica marcado para o dia 5. Qualquer coisa a gente comunica aí. Boa noite, fique com Deus e até a próxima.